capítulo 1, versículo 19 até o 27. Este é o sermão 4, evidências probatórias de uma fé genuína. Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, diz assim a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Um crente meramente religioso diz para Tiago: sou salvo, apóstolo Tiago, e não preciso dar provas disso. Tiago responde: você está errado e enganado, porque a vida prática de alguém manifesta o estado do seu coração. Como você vive? O que você defende como seus postulados? Como você se comporta quando está sozinho ou quando está em grupo? Lembre-se, o coração de uma pessoa governa o seu comportamento. Eu repito, o coração de uma pessoa governa o seu comportamento. Podemos até ser neutros em determinada situação e achar que fizemos ótima escolha. Não estou nem para um lado e nem para o outro, pode dizer alguém. Na verdade, Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Não há, queridos irmãos, campo neutro, não há nenhum campo isolado. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos do lado da verdade, ou estamos pecando contra Deus. Não se engane, estamos numa guerra e não há esse campo que você pode ficar alheio a ele. Não existe isso. Ou você está com Jesus ou contra Jesus. Ou você se constitui amigo de Deus, ou você se constitui amigo do mundo e do diabo. Não tem como, não tem a terceira via. A vida cristã, queridos irmãos, não é falar e falar e falar, mas praticar a palavra de Deus. De novo, nosso comportamento revela quem somos. Quem nós somos neste mundo? Quem nós somos na igreja? Quem nós somos no nosso lar? Como nós estamos agindo como maridos, como pais, como avós, como cidadão social, como cidadão patriota deste país? Como nós estamos agindo? A nossa ação, o nosso comportamento vai revelar o estado do nosso coração. Por isso que nós lemos hoje: não podeis a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Jesus foi bem claro. Os frutos revelam a natureza da árvore. O que essa árvore é, se ela está sadia ou não. Portanto, meus amados irmãos, a nossa tese teológica hoje nesse texto é: a salvação se evidencia com a prática da palavra de Deus. E nós cantamos hoje o 110, é crer e observar, é crer e fazer. Então, irmão, em que consiste a prática da palavra de Deus? Esse texto vai nos mostrar aqui 3 atitudes da prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus consiste, em primeiro lugar, alinhar o seu modo de vida à exigência de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você percebe que nos versos 14 a 16, Tiago mostrou as realizações do pecado, em contraste com as realizações de Deus. Aquele que der guarida o pecado no seu coração, diz Tiago, resultará em morte para ele, e que ninguém deve se enganar nesta matéria. E nos versos 17 e 18 nós estamos acompanhando aqui a lógica que o Espírito Santo deu a Tiago. Tiago mostra a obra de Deus no homem, e diferente do pecado, o resultado final é plena e abundante vida com Deus. Agora temos inicialmente uma declaração contundente aqui: sabeis estas coisas, amados irmãos. Vocês sabem. Na verdade, Tiago não está dando uma ordem para você saber, ele está afirmando, vocês sabem. Eu falei com vocês lá no início de como que o crente genuíno passa, de como que você consegue identificar um crente genuíno. E ele coloca aqui uma palavra pronto. A palavra grega usada aqui por Tiago é taxi. Exatamente isso que você deve estar pensando. Pois a prática que mais se aproxima desse vocábulo grego aqui é a modalidade de transporte que nós temos. Porque transmite a ideia de estar ao dispor de quem precisar. O veículo está parado e pronto para atender e resolver o seu problema de forma rápida, diferente do transporte público coletivo, que não tem a mesma prontidão e agilidade. Quando o telefone do taxista toca, como ele vai em direção ao veículo? Devagar ou rápido? Você já sabe, ele vai mais rápido que ele puder, porque é para isso mesmo que o seu veículo está ali. É táxi. E Tiago exatamente usa essa expressão grega aqui, táxi, pronto, prontidão, agilidade, não arrastando o pé para servir a Deus, não com letargia e mornidão, é pronto para ouvir a palavra do Senhor e também praticar. Mas o que ele acabou de falar não é uma doutrina nova, diz Tiago. Este ensino está nas Escrituras, porque ele está dizendo aqui, em primeiro lugar, abra mais os seus ouvidos. Como que nós vamos alinhar o nosso modo de vida com Deus, irmãos? Ele vai dar-nos 3 dicas aqui. Abra mais os seus ouvidos. Todo homem esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Seja ágil para ouvir. Mas o que ele acabou de falar está em Provérbios 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios também por sábios. É fácil conhecer uma pessoa que tem um pouco conhecimento de Deus e que pratica a vida cristã. Ela sempre observa e pondera as suas palavras. Ela usa mais os ouvidos do que a sua boca. Então, como eu alinho a minha vida com Deus, as exigências de Deus? Em primeiro lugar, Tiago diz aqui, abra mais os seus ouvidos. Em segundo lugar, feche mais a sua boca. Entendo que a vida cristã pode ser comparada aqui, meus irmãos, em conduzir um automóvel numa rodovia. Em certas circunstâncias você pode e deve ir mais rápido, porque a sua lentidão pode causar até mesmo os acidentes graves. Mas também em certos lugares e circunstâncias da rodovia, você não pode nem ao menos pensar em aumentar a velocidade, porque aí sim acidentes e mortes serão inevitáveis. Você está entendendo o ponto aqui, meus queridos irmãos? Primeiro você tem que fechar a sua boca, abrir os seus ouvidos, abra os seus ouvidos para ouvir, esteja mais atento para ouvir. E como eu vou saber lidar com essa rodovia de mão dupla? Como eu vou saber me comportar nesta vida? Alinhar o seu modo de dirigir com as leis de trânsito. Existe a lei de Deus. As leis de trânsito são as leis de Deus. Observe as placas de sinalização. Obedeça todo o comando das placas. No percurso perigoso, as placas te dirão: desça engrenado, pisa no freio. E se você não fizer isso, você causará grandes acidentes. Passando aquele trajeto perigoso, você vai ver que haverá novas placas te dando novas orientações. Agora é o momento de você pisar um pouco mais no acelerador. Seja pronto para ouvir. Pronto, rápido para ouvir. Esteja atento para ouvir a palavra de Deus. Mas em certas circunstâncias da sua vida, você precisa, amados irmãos, fechar a boca.
Um sábio judeu disse que Deus, na anatomia do corpo humano, manifesta a sabedoria de Deus. Diz esse sábio judeu que Deus deu ao homem 2 pares de orelhas e estão do lado de fora, para captar, para ouvir mais, são 2 pares, mas Deus nos deu uma língua só. E mesmo assim, essa língua está presa na parte superior da boca, nas 2 partes lateral e dentes na frente, para que não saia. Fica quieto aonde você está. E Tiago, irmãos, vai trabalhar o capítulo 3, do versículo 1 a 12, somente sobre o poder destruidor da língua. Você está percebendo aqui a vida cristã? Primeiro, você alinha o seu modo de vida com a vida cristã de uma maneira que agrada a Deus, fechando a sua boca, abrindo os seus ouvidos. Mas Tiago diz mais: controle o seu temperamento, seja tardio para irar. Não somente tardio para falar, mas também tardio para se irar. Quando há o descompasso, amados irmãos, entre a língua e os ouvidos, a ira pode aparecer. E é no momento de ira, e nesse momento de ira a pessoa diz coisas que ferem a pessoa. Casamentos são destruídos por causa da ira, naquele momento de ira. Aquela pessoa, diz Tiago, que sabe controlar esse órgão tão pequeno, mas que é poderoso para incendiar uma floresta, essa pessoa que sabe controlar esse órgão tão pequeno, ele é sábio. Ele é sábio. Você entendeu, irmãos, aqui o que Tiago está dizendo para você alinhar a sua vida com Deus? Como que você alinha a sua vida com Deus? Então o verso 20, explicando o final do verso 19, diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando iramos, não estamos agindo como Deus age. E como Deus age, pode perguntar você. Paulo nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 22, como Deus age. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Há pessoas no mundo que Deus preparou para a perdição, e mesmo assim Deus suporta o pecado delas. É um grande exemplo. Deus é o nosso grande exemplo de como suportar aquele fervor, meus amados irmãos, conter a nossa ira dentro de nós. A vontade de Deus é que devemos agir em atos, pensamentos e palavras como Ele age. É suportar aquele momento de fervura do nosso interior, é fazer o que é certo e direito. E quando estamos com o nosso interior, amados, fervilhando, como uma panela de pressão, se abrirmos imediatamente a tampa ou a nossa boca, o que vai sair é uma explosão de sentimentos de raiva destruidora. Qual é a solução rápida para que isso não aconteça? É baixar a temperatura do fogo, diminuindo a fervura do interior da panela. Baixa a sua temperatura emocional. Todos nós, irmãos, iramos em algum momento. Todos nós temos aqueles lapsos de falar, querer falar. Mas aqui Tiago diz: se você é regenerado pela palavra do Senhor, e Paulo vai corroborar com isso lá em Gálatas capítulo 5, ele diz que aquele que é uma nova criatura, ele desenvolve as 9 características do fruto do Espírito, e uma delas é domínio próprio. Isso é uma marca de quem serve a Deus, de quem é regenerado pela palavra do Senhor. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a prática da palavra de Deus consiste em jogar fora algumas coisas e se apropriar de outras. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Este é um grande e constante exercício espiritual. Porque, irmãos, ao longo da nossa vida, vamos acumulando coisas dentro de nós, através dos nossos olhos e através dos nossos ouvidos. E a língua pode ser usada para exteriorizar o que foi acumulado. Por isso Deus brada aos nossos ouvidos aqui nessa noite: cuidado, fale menos e ouça mais,
porque ninguém consegue limpar o exterior do seu coração batendo com a língua na boca. Mas o que exatamente devemos jogar fora? Tiago nos diz aqui: despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Vez por outras, queridos irmãos, precisamos abrir as gavetas da nossa alma, abrir a porta do armário do nosso coração e retirar algumas coisas sujas e velhas que está ocupando lugar. Por isso é que Tiago sempre toca a tecla da prática da palavra de Deus, porque se você se distanciar da palavra de Deus, sujeira vai acumulando no seu coração. Jesus diz em João 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente a palavra de Deus pode limpar o nosso coração. Se nós distanciarmos da palavra de Deus, irmãos, automaticamente estamos acumulando maldade no nosso coração, acumulando sujeiras em nosso coração. E talvez é neste ponto que o Salmo 19, versículo 7 diz o seguinte: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É a palavra de Deus, irmãos, que vai trazer essa limpeza, vai fazer essa limpeza dentro de nós. Guardo no coração, diz o salmista, as tuas palavras para não pecar contra ti. E essa é uma disciplina espiritual que precisa ser exercida enquanto estivermos neste mundo. Mas exatamente o que o cristão deve acolher dentro de si? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Aqui de novo o grego vai nos ajudar a entender. Acolher é segurar com firmeza o que já temos. Porque Tiago diz, a palavra já foi implantada dentro de você. E ele vai falar de um ponto muito interessante na nossa vida, que é a negligência. Nós vamos negligenciando oportunidades, nós vamos ouvindo demais o mundo, nós vamos vendo coisas que não são agradáveis aos olhos do mundo. Isso vai entrando e vai tapando a palavra de Deus dentro de nós. E é por isso que existe a exortação de Deus. Acolhe com mansidão a palavra em vós implantada. Você já tem a palavra de Deus implantada dentro de você. Então, por isso, você precisa acolher com mansidão. Acolher com mansidão como? E às vezes Deus usa as provações para nos despertar. Às vezes Deus usa, amados irmãos, as lutas diárias da nossa vida para nos despertar. Olha, existe uma palavra que eu implantei dentro de você, e você está deixando que as coisas acumulem em cima dela. Abana tudo isso, joga isso fora. E é com mansidão, aceite a disciplina de Deus, porque o arrogante nunca vai aceitar a disciplina de Deus. Aceitar isso, irmãos, é uma disposição gentil e humilde de reconhecer que Deus de fato quer nos levar para o pódio, como nós vimos aqui no segundo sermão. É reconhecer que pelas nossas próprias forças não conseguiríamos vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Não importa onde você estiver, não importa onde você trabalha, aonde você estiver, o pecado está ali bem perto de você. E é por isso que a palavra de Deus implantada dentro de nós, ela é poderosa para fazer esta limpeza. Mas por que às vezes acumulamos sujeira? Por causa disso, Tiago, nós não somos operosos, nós somos negligentes, nós só ouvimos e não praticamos a palavra. Mas em terceiro lugar aqui, meus amados irmãos, a prática da palavra de Deus consiste em ter desejo de obedecer a sua palavra. Versículo 22 a 27. Não há oscilação costumeira, letargia, mornidão, cansaço, indisciplina, dificuldade, negligência. E quando o salvo peca, não coloca a culpa em Deus. Qual é a sua reação diante da palavra de Deus? E como o salvo reage diante da palavra de Deus? Tiago aqui vai começar a nos delinear, nos dá um norte aqui no versículo 22. O salvo reage adequadamente à palavra. Versículo 22. Tornai, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo.
se você é somente consumidor de sermões, você ouve sermões dia após dia, domingo após domingo, e não pratica nenhum ponto daquilo que foi pregado, você é um ouvinte que só, de fato, ouve e não pratica o que você acabou de ouvir. O salvo, aquele que tem a palavra implantada dentro dele, não faz isso. Talvez seja prova de que ainda você não está com a palavra de Deus implantada dentro de você. A negligência costumeira, irmãos, a negligência diária pode nos apontar isso, e Tiago deixa isso aqui muito bem claro. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Jesus foi bem claro aqui em Mateus capítulo 7. E quando nós estamos desanimados, irmãos, geralmente nós falamos, eu estou desanimado, eu não consigo. Pode ser de fato que a palavra de Deus ainda não foi implantada dentro do seu coração. Porque se a palavra de Deus é implantada dentro do seu coração, meus amados irmãos, em um ponto da sua vida, você será despertado. Porque a palavra de Deus é poderosa para fazer isso. Muitas pessoas acreditam que vai para o céu, mas está indo para o inferno. Muitas pessoas acreditam que tem fé salvadora, a fé genuína e a fé autêntica, mas na verdade sua fé é somente fé na fé. E mesmo dizendo, Senhor, Senhor, sua parte caberá no inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Você acredita que é amigo de Deus, mas na verdade não é. Ser ouvinte e não praticar é o mesmo que ouvir uma palestra sobre as propriedades do mel, com 2 horas de duração, e não provar o mel. O que vai adiantar isso? Então, o teste para saber se alguém é salvo é o seu comportamento, o seu alinhamento com a ética do reino, é o seu comprometimento com o reino de Deus, com sua palavra e com a igreja, é o seu comprometimento com os mandamentos de Deus, com os mandamentos do reino, com a prática da palavra de Deus. Jesus foi bem claro: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Quando você peca, o que você faz? O salvo, versículo 23 a 25, ele é diligente para corrigir o seu erro. Versículo 23 a 25 diz Tiago: portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago gosta de fazer comparações. Ele usa uma figura humana de forma genérica. Se alguém, ele não está apontando o dedo aqui, é se alguém o quê? Ele está diante de um espelho, fazendo o quê? Olhando para o seu rosto de nascimento. Rosto de nascimento, que Tiago usa a expressão rosto natural. Ele está parado, contemplando, virando o rosto para lá e virando para cá. E ele se aproxima mais perto do espelho. Parece que a conclusão é óbvia. Ele vê alguma coisa que precisa consertar. Ele está diante do espelho e ele vê um ponto no rosto dele que precisa consertar. E nossa reação é: ele vai tirar isso do rosto dele, ele vai consertar isso, ele não vai deixar isso no rosto dele. Mas essa não é a conclusão que Tiago chega aqui. Não é. Ele poderia tirar aquela sujeirinha, mas não tirou. Mas o triste é dizer, a pessoa que só ouve a palavra de Deus, a pessoa que só ouve sermões domingo após domingo, mês após mês, e continua do mesmo jeito, com aquela sujeirinha na sua vida, sem se preocupar, meu querido irmão, é igual esse alguém que olha, vê a sujeira no rosto, dá as costas e vai embora e se esquece de consertar. A vida cristã, você está pegando o ponto aqui que o Espírito de Deus usou Tiago, é prática, a palavra de Deus. Deixa eu te dar uma orientação aqui, queridos irmãos. Você ouve muita coisa no sermão, e particularmente, me esforço para deixar o sermão mais compreensível para vocês. E com a ajuda dos irmãos da nossa mesa aqui, eu tento fazer as divisões e colocar ali para você, didaticamente, olhar o texto e o que está lá. Isso te ajuda.
isso tem muita coisa comigo, pode pensar você. E eu quero te dar uma orientação aqui, querido irmão. Você vê um ponto na pregação, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual dificuldade você está passando, mas em algum ponto da mensagem vai mexer com você, é o seu problema. Então você não pode sair daqui sem antes dizer, aí mesmo no seu banco, Deus, eu tenho esse problema, eu preciso consertar isso. E a palavra de Deus está me desafiando aqui nesta noite a fazer isso. Eu preciso consertar, tirar essa sujeirinha que o espelho da palavra de Deus acabou de revelar. Eu não posso dar as costas para esse sagrado lugar aqui, sem consertar isso. Não dê, irmãos, as costas para o espelho da palavra de Deus. Não dê. Conserte. A bênção está no ouvir, contemplar e realizar. 3 verbos que demarcam o lugar aonde você está e a quem você pertence. Ouvir, contemplar e realizar. Ele ouviu, ele viu a sujeira e ele consertou. Mas quando damos as costas para o espelho, a sujeira continua. Nós saímos daqui e vamos com essa sujeira para lá. Terceiro, o salvo é moderado para falar, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É triste, irmão, dizer isso aqui, mas como pregador da palavra do Senhor, pregador do Evangelho, eu preciso dizer, há muitas pessoas religiosas, há muitas igrejas que têm boa teologia, muitas igrejas têm bons paramentos e rituais que encantam os olhos, orquestras e corais encantadores. Outros usam o dia do Senhor para fazer a obra de Deus, e muitos acham que são bons religiosos. Muitos têm forma de piedade, cantam afinadíssimo e têm todo o arranjo musical possível. Mas estamos acompanhando Tiago, que nos fornece como é ser cristão verdadeiro. A nossa motivação não está no coral, na orquestra, no instrumento, a nossa motivação é o Senhor. O verdadeiramente cristão passa pelas provações, sabendo que o propósito último de Deus em prová-lo é levar ele para o pódio. O verdadeiramente cristão não culpa Deus pelo seu pecado, ele assume sua culpa e reconhece o caráter de Deus. Nesse texto, a religião pura começa mostrando o nosso comportamento em relação à palavra de Deus. Não é ouvir sem praticar, é ouvir e praticar a palavra do Senhor. Tiago está preocupado com o uso adequado da fala, e por isso o capítulo 3 aqui, como eu já mencionei, vai falar sobre esse poder tão destruidor da língua. E por isso ele diz, a sua religião, se você acha que é religioso e não refreia a sua língua, é inútil você estar na igreja, é inútil você achar que está indo para o céu, é inútil, você está enganando a si mesmo. E Jesus falou exatamente isso, irmãos, isso toca o meu interior, isso toca o meu coração, onde Jesus disse para os fariseus, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Exatamente, meus queridos irmãos, cuidado com aquilo que você fala. Quem está cheio da palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Quem está com o coração vazio da palavra de Deus, fala de outras coisas, fala do mundo, fala das dificuldades, coloca sua mente nas dificuldades. Quem está cheio da palavra de Deus não age assim. Ele tem prazer, irmão, de falar da palavra de Deus. No trabalho ele fala da palavra de Deus. Ele evangeliza com sua vida, com seu comportamento. Ele fala a palavra do Senhor. Tiago diz que uma pessoa pode passar a vida toda numa igreja, cantando bonito, pregando, tocando, praticando religião, mas o seu coração não foi transformado pela palavra da verdade, porque a língua vai expressar o estado do seu coração. Tudo foi inútil, perdeu o seu tempo. Isso não é assustador, amados irmãos? Isso é muito assustador. Eu acho que devemos sair daqui nessa noite tremendo diante de Deus. Então, se a palavra de Deus não estiver trabalhando em nossa vida, se o pecador não estiver sendo transformado pela palavra, sua vida religiosa é 3 coisas: inútil, inútil e inútil. Mas em quarto lugar, aqui no versículo 27,
o salvo estende a mão para ajudar. Ou seja, o verdadeiramente cristão não é egoísta, é amoroso, está pronto para ajudar. Você já deve ter observado que a proposta do Espírito Santo aqui, através de Tiago, que a vida cristã não é só ouvir, ver e falar. A vida cristã consiste na prática da palavra de Deus. Quem não pratica a palavra de Deus, certamente pratica outras coisas. E quando deixamos de praticar a palavra de Deus, revelamos o que está dentro do nosso coração. Aquele que tem o coração transformado, ama. Aquele que tem o coração transformado, cuida, dedica tempo e recursos de si mesmo para ajudar o necessitado. Suas atitudes são motivadas pelo seu coração limpo e transformado, e não por ser meramente religioso. Há pessoas que se dizem religiosas, mas não têm um coração generoso. Tudo é para mim e para mim. Será que essa pessoa ama de verdade a Deus e sua obra? E pior, essas pessoas são de fato salvas? São praticantes da palavra ou somente ouvintes? Os crentes do Antigo Testamento foram generosos. Os crentes do início da igreja também foram generosos. Durante toda a história da igreja aconteceu a mesma coisa. Deus deu o seu próprio Filho. Jesus deu a sua vida por nós. Deus e Jesus enviaram o Espírito Santo para ficar conosco aqui neste mundo. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é compassivo. E quem é filho dele manifesta a mesma natureza de Deus na prática.